Quando jogou no Atlético, o Bernard jogava aqui, né? Você tinha um meio-campo com Josué e Pierre, e aí você tinha Bernard, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli e o Jô na frente. Ultimamente, ele vinha jogando no Panathinaikos aqui, por dentro. Então, 4-2-3-1 e ele por dentro. Ou 4-4-2 e ele por dentro, jogando como meia de ligação, fazendo esse movimento daqui do meio para entrar em direção à grande área. É esse o papel que o Bernard tem feito mais recentemente. O Atlético está jogando com duas linhas de 4, uma saída de 3, mas defendendo com duas linhas de 4 e dois homens na frente. Então, em princípio, o Bernard joga como reserva do Paulinho ou como reserva do Hulk, nessas duas funções. Podendo fazer um 4-2-3-1, se lançando por dentro em direção à grande área. Acontece que ontem, último jogo dele pelo Panathinaikos, o Panathinaikos enfrentou o Aris na final da Copa da Grécia e ele veio para o lado esquerdo de novo. O Panathinaikos jogou com duas linhas de 4 e o Bernard fazendo movimento em direção à linha de fundo, aqui, em direção ao gol, partindo da esquerda. Então o Bernard, no fundo, o que vai acontecer é que o Bernard pode ser útil nas 4 posições do ataque. Na posição do lado direito do ataque, que hoje é do Scarpa. Na posição do lado esquerdo do ataque, que hoje é do Zaratio, só que o Zaratio vem por dentro pro Arana da amplitude. É assim que o Atlético está jogando. E pode ser o reserva do Paulinho e do Jô. Do Paulinho e do Hulk. Disputando posição com os dois. E eventualmente jogando como segundo atacante o Paulinho mais dentro da área, ou na função do Paulinho como segundo atacante e o Hulk mais dentro da área. Nas 4 do ataque ele se encaixa, não chega para ser titular absoluto, mas vai ajudar muito. Muito bom. E a gente teve o lance mais polêmico dos últimos dias com relação à arbitragem no jogo entre América Mineiro e Santos, que o América Mineiro venceu por 2-1. E aí, quando o Renato Marques abriu o placar desse jogo, o João Paulo, goleiro do Santos, estava no chão sentindo dores e ele foi lá, marcou, né? Ele que não tem nada a ver com isso, marcou o gol, quer dizer, ou teria algo a ver com isso. Essa é a nossa discussão hoje. E o Wilton Pereira Sampaio validou a jogada. A gente perguntou aqui na nossa enquete, PVC, se errou ou não, se o gol da América deveria ter sido anulado. E 72% votaram não. Não devia ser anulado? Eu acho não que só que o que eu acho fundamentalmente é que quem errou foi o árbitro, não foi o Renato Marques. Porque o Renato Marques, primeiro, ele pode ter percebido que havia uma lesão grave do João Paulo, mas o jogo não parou. Ele podia colocar a bola para fora, podia colocar a bola para fora, sem dúvida podia. E até uma gritaria ao contrário, né? Gritaria desses 72% que acham que o gol não tinha que ser anulado. Quem podia ter a decisão certa, tinha duas decisões, uma que muita gente falou e uma que pouca gente falou. O João Paulo sentiu uma dor enorme no pé porque ele rompeu o tendão de Aquiles. Uma hipótese que ele tinha era cair em cima da bola, porque o jogo ia parar. Mas ele não ia pensar nisso com a dor, estou de acordo. É uma decisão difícil para o João Paulo, é uma decisão difícil para o Renato Marques, de dizer, já entendi, ele não é médico, ele sabe o tamanho do grito, ele não sabe o tamanho da lesão. Então ele dominou e fez o gol. E quem podia entender que o lance tinha que parar era o árbitro. Às vezes a gente cobra. Eu sou sempre a favor do fair play. Sempre a favor do fair play. Mas o cara precisa ter a noção exata do que está acontecendo para fazer o fair play. Ele não pode parar na jogada porque eu passei pelo goleiro. Vamos colocar uma situação hipotética. Eu driblo o goleiro cai, eu jogo a bola para fora porque ele caiu e depois ele está simulando lesão. Não foi o que aconteceu, mas poderia ter sido. Então não é o Renato Marques que tem que avaliar isso. O árbitro tem. O árbitro pode avaliar se o goleiro teve uma lesão grave e tinha que parar a jogada ou não. Então, o erro, para mim, não é do Renato Marques. O erro é do árbitro, que tinha que parar a jogada entendendo a situação do goleiro e dizer, não, a jogada não valeu porque ele rompeu o tendão de Aquiles. E a lesão foi muito grave.
Agora, eu não acho uma situação tão simples como muita gente faz. Ah, ele tinha que jogar bola. Lembra do Edmundo? Do Edmundo em 98, com o Rivaldo? O Zidane cai, o Rivaldo puxa um contra-ataque, o Zidane grita e cai, o Rivaldo domina e toca a bola para a lateral. O Edmundo dá uma bronca nele do tamanho do mundo. Que se ele tá fazendo o quê? Cara, era o goleiro, é diferente o João Paulo. Mas o Renato Marques não tem obrigação de ter certeza de que ele teve uma lesão grave. Então, para mim, o erro é do árbitro. E também não é uma situação simples. O João Paulo teve que passar por uma cirurgia para reconstituir o tendão de Aquiles. Coitado, a gente torce para ele se recuperar logo, porque deve ser uma dor bem difícil. Ele deve ter alta nessa segunda-feira. O André Belge está falando aqui, ó, que se fosse o contrário, com o atacante prestes a fazer o gol e sentisse a contusão, o zagueiro com certeza evitaria o gol. O Fernando Machado diz que não deveria ser anulado, mas seria muito legal o América ter deixado o Santos fazer um gol após constatar a contusão do João Paulo. O que você acha, Hernan? Então, assim, ó, o Juninho deu uma baita de uma entrevista legal. Todo mundo compartilhou, bonitas palavras e tudo mais. Acho que ele tá de parabéns, o Juninho, que é um cara experiente, tem muita história lá no América Mineiro. Só que isso foi no intervalo. Aí eu entendo que se ele fez todo esse meia-culpa, falou que o grupo inteiro é culpado, todos nós erramos e tal, vendo a situação, analisando a situação, por que não reunir como capitão e aí voltar do intervalo e falar, opa, peraí, pega a bola aqui, apito inicial, vamos botar a bola para dentro do gol, 0-1 e vamos começar esse jogo? Poderia acontecer isso. Só que aí entra o quê? O América Mineiro tem um dono, o dono da SAF lá, o presidente do clube, estava dando entrevista também esbravejando. Então, assim, aí acho que aí entra uma palavrinha que é muito difícil a gente ter nesse momento e acho que a gente perde a oportunidade de sermos melhores, que é a questão da empatia, né? Será que a gente não aprendeu nada, né, com outros episódios que aconteceram? Então, assim, não dá para crucificar como estão crucificando o Renato. Eu acho que, assim, a própria arbitragem ou o próprio delegado da partida, que tem acesso à imagem, tem acesso ao que aconteceu, a replay, a VAR e tudo mais, por que não chamar o árbitro, reunir os capitães, e aí acho que faltou pulso para o árbitro, né? A gente não fala tanto que as decisões têm que ser tomadas no campo, o árbitro é quem comanda a partida. O Wilton Pereira é um cara FIFA, um cara de Copa do Mundo. Por que não reunir os capitães, mostrar a imagem, sabe, assim, acho que muita gente ali perdeu a chance de fazer algo diferente. Ficou aquela coisa na briga, no empurra-empurra, e um exemplo ruim para o futebol. Acho que ficou um exemplo ruim. Acho que o futebol ele dá para ter bons exemplos. Eu acho que, no caso, a arbitragem, o delegado da partida, o próprio Juninho, acho que perderam a chance de fazer algo bacana, algo legal, e que não aconteceu. E aí ficou essa polêmica toda. E eu diria além, tá? Eu vi muita reclamação de santistas nas redes sociais e tudo mais. Se o Santos tivesse virado o jogo, tivesse vencido o jogo, a gente não estaria discutindo isso aqui. É um ponto importante, André. Muito bom que você falou. Bem lembrado. Diz aqui também o Ricardo Tavares no nosso chat. O Ricardo diz... o Ricardo não, desculpa. O Alisson Alan falando que é o melhor programa esportivo do Brasil. Acho que é o melhor programa do UOL às 11 da manhã. A gente é imbatível. Ninguém bate a gente. E tinha um muito fofinho também do Elton Carvalho falando que é o melhor programa da programação do All Sport. Poxa, gente, assim a gente emociona. Obrigada demais a você que acompanhou até o finalzinho, que mandou mensagem, que deixou o like. Amanhã a gente volta, 11 horas da manhã, ao vivo, com mais bastidores. Mas não perca, porque a partir de agora, aqui no canal do All Sport, tem o Zona Mista do Hernan com o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira. Está imperdível. Até amanhã, gente. Obrigada.